Vindo do teu Deus, o meu Deus em espírito e verdade. Eles estavam fazendo a obra de Deus, mas sim, estavam querendo somente bênção. Então Deus cessou as bênçãos deles por um momento. A palavra de Deus aqui nos fala que eles ficaram por 7 anos sob o comando dos midianitas, amalequitas. Então a palavra de Deus nos descreve então que eles começaram ali a sofrer, ficar sem bênçãos, ficar sem vitórias, e eles fizeram suas próprias covas. No capítulo 6, no versículo 2, você vai ver, vai descrever o que a palavra de Deus fala. E a palavra de Deus, igreja, nos descreve que eles começaram a clamar a Deus pela misericórdia. Deus, estou aflito, necessitado, necessito de ti, a tua magnificência, benignidade, virtude do Senhor. Eu creio, ó Deus, que o Senhor vai estender ela, ó Deus, sobre nós. Eles começaram a bradar o nome santo do nosso Deus. Eles começaram a adorar ao nosso Deus, ao teu Deus, ao meu Deus, com promessa. E a palavra de Deus nos fala que Deus é misericordioso. Porque a igreja, porque o Deus, o meu Deus, é misericordioso, porque Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é onisciente, onipresente, altíssimo, soberano, Ele é Nissi, Rafá, Jiré. Então, se a palavra de Deus nos descreve essas promessas, então quer dizer, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando saímos da presença do nosso Deus, Ele é misericordioso para cumprir as tuas promessas sobre a tua vida e a minha vida. Então não podemos deixar de adorar o nosso Deus, não podemos deixar de procurar seguir a palavra de Deus, os mandamentos do Pai. E a palavra de Deus nos escreve então que Deus, levando do teu trono de fogo, graça e glória e poder, e levantando Ele do seu trono, Ele vira para o anjo dele e fala, por eu que foi o serafim, fala, anjo eu vou te levantar, você vai até a terra e vai levantar um profeta, a qual ninguém dá nada para ele, a qual mora em Manassés, é o mais pequeno da tribo de Manassés, filho de Joás, homem de Deus, e esse homem irá livrar o meu povo, ao meu povo de Israel, a nação israelitas, sobre a mão dos midianitas, amalequitas, porque eu sou Deus, quando eu quero fazer, ninguém pode contra minhas promessas. Então a palavra, igreja, de Deus nos descreve então que ele desceu, o anjo do Senhor desceu. Imaginou a igreja, Gideão malhando trigo em Manassés, trabalhando para o teu pai. A palavra de Deus nos descreve, ele estava trabalhando, ele era um homem de Deus que procurava seguir as plenitudes do Senhor Jesus, procurava seguir os mandamentos do Pai, como eu acabei de descrever para a igreja aqui nesta noite. E a palavra de Deus nos descreve que o anjo do Senhor aparece a ele aonde eu estou, e o anjo do Senhor aparece a ele e fala desta maneira, filho, você, o meu Deus vai te levantar para ser profeta nesta terra, o meu Deus vai te levantar para livrar as nações amigas sobre as mãos dos midianitas, amalequitas, porque você é profeta nesta terra, vai ser profeta na branca da estúpida, na branca da terra. Deixa eu te entregar uma profecia nesta noite, fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Levante a tua mão esquerda, a tua mão direita, orando que desgraça, você pode ser pequeno sim, mas o nosso Deus, Ele olha, é o teu coração. E a palavra de Deus nos fala em Salmos capítulo 91, a partir do versículo 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, porque Deus é contigo. Se você crê nessas promessas, pode se assentar, dando um prato de glória a Deus e de glória a Deus, porque Deus é fiel e tem promessa nessa noite. Voltando à palavra de Deus, a palavra de Deus apostólica, sagrada, messiânica, ela nos revela, nos declara. Então Gideão vira para o anjo do Senhor e fala, mas eu sou o mais pequeno de Manassés, eu sou o mais pequeno da minha família, a minha família é a mais pobre. Mas o anjo do Senhor vira para ele e fala, ei, se Deus falou que vai te levantar, é porque Ele é contigo. Ei, se Deus te enviou aqui na terra para falar para você, porque você é capaz. É o que eu quero te falar aqui nesta noite. Deixa eu te entregar uma profecia nesta noite. Ei, eles podem te julgar para que o teu ministério não vai para frente, para que o teu ministério não vai estabelecer
você vai ver como eram feitos os sacrifícios naquela época, e você vai descrever como Deus honra, como eram feitos os sacrifícios naquela época. E a palavra do nosso Deus esse ano nos revela que então Gideão pega pão asmos, pega farinhas e fala desta maneira assim: Deus, eu vou pegar o de melhor que eu tenho para o Senhor aqui nessa terra. Deus, eu sei que o Senhor encheu em magnificência, benignidade para me honrar, Deus. Eu posso ser pequeno, eu posso ser fraco, mas o Senhor é grande em meu espírito. E se o Senhor está comigo, ninguém pode contra mim. Se o Senhor me levantou, eu creio que o Senhor vai nos usar para livrar a nação dos israelitas que estão sob os comandos dos midianitas, amalequitas. Então o anjo do Senhor, imagino eu, ele subiu, se arrebatou automaticamente para a glória de Deus. Então Gideão pegou aqueles sacrifícios e ele então, em nome de Jesus, começou a adorar a Deus. Deus, é o de melhor que eu tenho, Pai. É o de melhor que eu tenho perante a Ti, Pai. Eu sei que o Senhor vai me honrar. Então o anjo do Senhor volta até a terra novamente e fala para Gideão: Gideão, que é Deus sacrifício a qual você separou para o Deus, o soberano Deus. Então Gideão pega e fala para o anjo serafim: aqui está anjos, o sacrifício a qual eu tinha preparado, a qual tu me pediste para proclamar perante ao Deus. Então Gideão pega aquele sacrifício e vai entregando assim nas mãos dos anjos, do anjo do Senhor, o serafim. E o anjo do Senhor, o serafim, fala desta maneira: ei, filho, pega esse sacrifício, está vendo aquela pedra ali? Coloca lá em cima. E o anjo do Senhor pega o teu cajado e expressa sobre aquele sacrifício, e aquele sacrifício sobe como brasa reluzente de fogo, graça, glória e poder para a glória de Deus. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite sobre isso? Sabe o que eu quero te trazer? Uma profecia aqui nesta noite. Ei, Deus está ouvindo as tuas orações. Talvez você pense: Deus, eu estou buscando, Deus, estou fazendo a tua obra, Deus, e não vejo o Senhor me honrar. Mas se Deus, Ele é Deus, Ele vai te dar vitória. Só continue proclamando, Deus, só continue adorando. Gideão era pequeno, ninguém dava nada para ele, eles roubavam ele. Você lembra de Davi? Davi era o mais pequeno de Jerusalém. Os irmãos dele, Eliabe e demais, eram fortes, formosos. E Davi apacentava pelas ovelhas do teu pai no deserto, apacentava no pasto. E a palavra de Deus nos descreve que Deus tratou ele como rei de Israel. E Deus exaltou ele. Porque quando Deus quer exaltar, Ele exalta em magnificência, em virtude. Mas para Ele exaltar um profeta nesta terra, você tem que ter um coração voltado para a palavra de Deus. Não adianta a pessoa ser avareza, ter avareza no coração, ter luxúria, que Deus vai dar vitória. Você tem que ter um coração aberto pela palavra de Deus. Você tem que ter o temor de Deus, para Deus te dar vitória. Esse é o segredo para que nós venhamos a adorar nosso Deus e seguir a Ele. Então, a palavra de Deus, ela nos descreve. Então, o anjo do Senhor falou para Gideão: olha, Deus é contigo, filho. Então, ele se arrebatou novamente para a glória. Então, Gideão ali estava pegando intimidade com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo. E ele ali estava, e ele falou com Deus: Deus, ai de mim, ó Pai, que viu o teu Espírito Santo, tem misericórdia de mim, ó Pai. Ai de mim, ó Pai, que viu o anjo do Senhor. Então ele começou a ter um temor muito grande no teu coração. E a palavra de Deus nos descreve que Deus revela a ele, ao Espírito dele, que ele buscou intimidade com Deus, e Deus deu intimidade com ele. Deus começou a fazer comunhão com ele. Deus começou a usar ele tremendamente. Deus começou a pegar ele, fazer como um vaso. Deus pegou ele como vaso, começou a modelar, a trabalhar. Ei, filho, eu tiro isso e boto isso. Ei, filho, eu tiro mais isso e boto isso. Então ele foi pegando intimidade com Deus, o meu Deus. E a palavra de Deus nos descreve então que Deus entrega uma
em relação a ele: ei filho, eu quero que você vai até lá na terra dos midianitas, derruba o altar de Baal e levantou o altar perante mim em holocausto. Eu quero que você também pega um boi do teu pai e parte ele, um boi puro, um boi que não esteja ferido, parte ele e coloque como sacrifício e holocausto perante a mim em cima do altar, para que eu venha te honrar e vencer, e você venha ser sucedido nessa batalha. Gideão fala com Deus: Deus, se o Senhor falou que é comigo, ó Pai, eu sei que o Senhor vai me honrar. Se o Senhor falou para mim que o Senhor vai me tirar dessas pessoas a qual estou me criticando, falando que eu não vou ir para frente, falando que o povo de Israel não vai sair sob o comando dos midianitas, amalequitas, eu creio que o Senhor vai me honrar. Então Gideão, ele começou a ter fé, ele começou a ter valente, a ser muito valente, ele começou a ser valente demais, e ele ia até demais, porque entrar na terra dos midianitas e derrubar o altar de Baal, levantar outro perante Deus, ele tinha que ser homem de Deus, tinha que seguir a Deus verdadeiramente, e a palavra do nosso Deus nos descreve que assim ele fez. Ele chegou lá, derrubou o altar de Baal, e ele derrubando o altar de Baal, levantou perante a Deus de Israel, pegou o boi do teu pai, colocou em sacrifício e holocausto, e foi para a tua casa, sacrificou, e Deus recebeu aquele sacrifício. Na tua casa, pelo amanhecer, os midianitas e amalequitas ficaram doidos. Quem foi o louco que derrubou o altar de Baal? Quem foi esse homem? Então os fofoqueiros daquela época, eles fizeram desta maneira: ah, foi o filho de Joás, que mora em Manassés, a qual se chama Gideão. Então eles estavam ali, o rei dos midianitas se chamava Zeuca, e o rei dos amalequitas se chamava Salmunta. É um nome hebraico, é um nome na escatologia, muito difícil de se falar, mas o Espírito Santo de Deus nos descreve aqui pela tua misericórdia. E a palavra de Deus, igreja, ela nos fala que então Gideão foi ali na casa dele proclamando Deus, e pelo amanhecer os amalequitas, midianitas aparecem e batem na casa dele. Batendo na casa dele, Joás, meu pai, homem de Deus, temente das escrituras sagradas, mexendo com a palavra de Deus, ele sai da tua casa e recebe aqueles homens a qual queria matar o teu filho. E aqueles homens perguntam para Joás: Joás, foi o teu filho que derrubou o altar de Baal? Então Joás fala desta maneira: foi meu filho, sim. Então os demônios, eles são demônios, para mim eles eram demônios, estavam totalmente endemoniados. Os midianitas amalequitas, eles pegaram e fizeram desta maneira: chama Gideão para fora, que nós vamos matar ele, porque ele não é digno de derrubar o altar de Baal, dos deuses dos midianitas amalequitas. Então Deus sucede um livramento de morte a Gideão. Deus livra ele, Deus não deixa que aqueles homens matem a Gideão. Deus coloca uma cegueira no olho daqueles homens, que eles não viram nada. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Quando Deus tem promessa para a tua vida, quando Deus quer te dar vitória, quando Deus quer te levantar como levita, como pregador da palavra, como evangelista, como missionário, como pastor, pode levantar, pode tentar te derrubar, mas não vou tocar em você. Sabe por quê? Ninguém toca nas meninas dos olhos de Deus, porque Deus é contigo. Medita. Então, crente, se você está buscando a Deus, não se preocupe, descanse no Senhor, apenas espere em Deus, porque se Deus te prometeu, Ele vai te dar vitória. Se Deus falou que vai te honrar, apenas faça: Deus, eu estou na
não estiverem na vida em santidades, não vão subir para a glória de Deus. Então, se você está na posição de profeta, continue na posição, porque Deus, Ele deu certeza para você. Você não pode ser rico, você não pode ter carrão, você não pode ter casão, mas uma coisa você tem a vida eterna, você tem a tua salvação. Então, voltando, a palavra de Deus, ela nos descreve que então eles começaram a falar para Gideão, olha só, o que é isso, Gideão? Somos só 300 e vamos guerrear contra 2 nações, os midianitas e os amalequitas, Gideão. E o que nós vamos fazer? Somos poucos. Então Gideão imaginou, ele falou para eles: se Deus nos concedeu até aqui, é porque Ele vai nos dar vitória. Gideão foi valente, e ele começou, ele foi ali de encontro à tua batalha, continuou percorrendo o deserto até a terra dos midianitas para libertar a nação israelita. E a palavra do nosso Deus nos descreve que então ele ali no meio daquela batalha, ele começou a orar a Deus: Deus, tenha misericórdia de mim. Ele fez uma oração, a qual está lá no Salmo capítulo 86, a partir do versículo 1. Que é dessa maneira: Deus, tem misericórdia de mim, ó Pai, porque eu sei que tu és santo, em magnificência, em misericórdia, Pai, para amar os teus. Eu estou aflito, ó Pai, o Senhor sei que vai me dar vitória. Ele continuou adorando a Deus, Deus, eu sei, ó Pai, que somos poucos, mas eu sei que o Senhor é comigo, ó Pai, eu sei que o Senhor é comigo. Então o Espírito Santo de Deus estabelece uma revelação para Gideão ali naquele deserto e fala para ele: filho, eu vou enviar para vocês aí buzinas santas que vão simbolizar o meu Espírito Santo, e que você vai dar essas buzinas santas para cada homem seu aí, e você vai fazer uma coisa: vai pegar 100 homens, vai colocar para o lado, para a esquerda, vai pegar 100 homens e vai colocar no meio, e vai pegar mais 100 homens e vai colocar do outro lado. Então Gideão ficou assim: peraí, Deus, qual é que é desse mistério aí? E o que eu venho te trazer uma profecia nesta noite, olha que estuda lá para as pedras. Ei, Satanás tem que estar debaixo dos teus pés. Sabe por quê? Essas buzinas simbolizavam o Espírito Santo de Deus, porque quando eles entraram naquela cidade dos midianitas, amalequitas, eles tocaram nela. Os midianitas, amalequitas pensavam que eles eram muitos e eles correram. Ei, sabe por quê? Onde você chega, os demônios, o inferno tem que cair por terra, porque o Espírito Santo de Deus, ele trata na tua vida com promessa. É porque o Espírito Santo de Deus, ele ouve o clamor do servo necessitado, aflito, a qualquer bênção do Senhor. E assim que assim que Deus faz, Deus nos surpreende, Ele nos dá vitória quando estamos tranquilos, quando estamos esperando